Começando 2026 aqui no canal, esse é o primeiro vídeo do ano e aqui fica a minha saudação a todos vocês que caminham comigo há tanto tempo. Que Deus alcance cada casa, cada família e cada coração que me acompanha e gosta do meu trabalho aqui no canal. Porque o canal aqui não é só número, são gente, são corações que buscam pelo melhor e é por amor a vocês que esse canal existe. E olha que coisa forte para abrir o ano, algo que por muito tempo parecia distante demais, acabou acontecendo bem diante dos nossos olhos, né? O povo da Venezuela tomando conta das ruas com um sentimento que mistura alívio, lágrimas e esperança, celebrando o fim da ditadura de Nicolás Maduro, um ciclo que parecia não ter prazo para acabar. Enquanto muita gente aí da mídia escolhe repetir mentiras, como a Globo, aqui o compromisso desse canal é outro, é mostrar o que a grande mídia não mostra. O que não é falado na velha mídia é falado direto aqui, para quem confia, para quem escuta e para quem pensa. Tá? E não é todo dia que uma geração presencia a queda de um regime autoritário tão perto de casa, a Venezuela aqui do lado, né, do nosso lado. E isso muda a forma como a gente enxerga o presente e o futuro, porque quando a opressão cai, a história anda. E quando a história anda, ninguém fica indiferente, muito menos quem crê que Deus continua soberano sobre as nações e não abandona povos inteiros ao acaso. E é nesse clima de gratidão e alerta e esperança que a gente começa o ano de pé, atento e consciente do momento que nós estamos vivendo. Mas antes da gente entrar no assunto principal desse vídeo, deixa eu te pedir uma coisa de forma bem direta e sincera. Porque quem cria conteúdo aqui no YouTube sabe como a coisa funciona por trás. Vídeos como esse aqui só chegam a mais pessoas, não por sorte, é por engajamento. Essa plataforma ela tende a boicotar certos tipos de vídeos como esse, por exemplo. E o jeito mais simples de você ajudar esse canal é deixando o seu like agora mesmo, porque quando você faz isso, o sistema não tem escolha, ele entrega o conteúdo, recomenda e espalha. Então eu peço encarecidamente, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui quase todos os dias. E deixa eu aproveitar aqui para falar especialmente com você que é pai, mãe, avó, avô, tio ou tia e vê as suas crianças grudadas no celular consumindo besteira. Existe sim um jeito saudável de usar o celular a favor das tuas crianças. Eu quero te apresentar aqui um material simples, bem feito e pensado para a criança aprender brincando. Um e-book com histórias bíblicas para ler, imprimir e colorir e absorver valores espirituais de forma leve, sem forçar, de uma forma que realmente prende a atenção dos teus pequenos e planta coisa boa no coraçãozinho deles. Tudo isso com um valor acessível, daqueles valores que não pesam no bolso. Então, se você quer dar esse presente inteligente para as tuas crianças, as crianças da tua casa, o link está aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário logo abaixo. Meus irmãos e irmãs, a gente não pode tratar o que aconteceu aqui na Venezuela como uma notícia comum. Porque o que nós vimos nas últimas horas virou a mesa política da América Latina de um jeito que ninguém ousava prever. Aquilo que por anos foi tratado como fantasia, piada ou teoria da conspiração simplesmente se materializou diante dos nossos olhos. Enquanto muita gente garantia que nada mudaria, que o sistema era intocável, a engrenagem se moveu. E quando se moveu, foi com decisão. Os Estados Unidos deixaram de lado o discurso vazio e partiram para a ação, né, numa operação rápida, cirúrgica e humilhante para quem se achava acima de qualquer consequência. Nicolás Maduro não caiu em praça pública nem fugiu às pressas. Foi arrancado do centro do poder, levado como qualquer outro criminoso numa cena que encerra uma era de arrogância e sinaliza que a impunidade não é eterna. Mas atenção, isso aqui não é um episódio isolado. Não é o capítulo final de uma série de Netflix. É o começo de algo muito maior que ainda vai reverberar em todo o continente latino-americano. O que caiu na Venezuela não foi só um governo. Foi a primeira peça de um dominó que tende a cair em uma sequência que pode derrubar muito mais coisas pela frente. Porque o recado não ficou restrito a Caracas, ele ecoou para outros países, inclusive o Brasil, que através da esquerda financiaram o tráfico, passaram pano e chamaram a barbárie que vinha acontecendo na Venezuela de soberania. Vendo as imagens que foram soltas na mídia, ficou impossível sustentar a fantasia da impunidade. O homem que se vendia como intocável não apareceu como líder, não discursou, não foi recebido com honras, saiu de cena tirado à força do seu quarto, escoltado, tratado como um criminoso acusado de transformar um país
em rota de tráfico, de destruir uma geração inteira e de esmagar o próprio povo para se manter no poder. Porque essas imagens deixam claro que cargo, toga, faixa presidencial ou discurso bonito sobre soberania nacional não blindam ninguém quando o assunto vira crime atravessando fronteiras. E quando uma potência decide agir, não existe aparato, milícia ideológica ou palanque internacional capaz de segurar. Eles vão lá, entram e levam. E foi exatamente por isso que o clima mudou em Brasília. Porque ninguém é ingênuo, todo mundo sabe que um regime não se mantém isolado por décadas sem apoio externo, sem proteção política e sem gente passando pano nos bastidores. E nesse tabuleiro o governo venezuelano teve aliados, teve sustentação, teve respaldo diplomático, especialmente de quem escolheu tratar a ditadura deles lá como parceria estratégica. Como o Brasil, por exemplo, que sustentou, respaldou esse governo, especialmente acolhendo, tratando a ditadura de Nicolás Maduro como uma parceria estratégica. E quando esse castelo começa a ruir, o medo não nasce do nada, ele nasce da consciência de quem sabe até onde foi e com quem andou. E é impossível apagar da memória a recepção que Maduro teve em Brasília, sendo recebido pelo Nove Dedos como um chefe de Estado digno de honrarias, o silêncio diplomático do Brasil em relação aos crimes de Maduro contra o povo da Venezuela, e o governo Lula, dizendo que a Venezuela era apenas vítima de narrativa, quando o próprio Lula escolheu abraçar Maduro, recebê-lo em Brasília como estadista e colocar o peso da diplomacia brasileira a serviço de alguém rejeitado pelo mundo inteiro. E agora que esse personagem, Maduro, caiu, a pergunta deixa de ser retórica e passa a incomodar de verdade. O que aconteceu com quem sustentou, defendeu e deu oxigênio político a esse sistema corrupto? Porque a lógica americana não trabalha com peças soltas. Ela desmonta redes, segue o dinheiro, rastreia favores, investiga quem abriu portas, quem facilitou caminhos e quem garantiu proteção institucional para que tudo funcionasse. Esse é o tipo de conto que começa a chegar quando o chefe cai e a estrutura inteira entra no radar. O Donald Trump já mandou o recado, e um recado aterrorizante para o Lula e até para o Alexandre de Moraes, sobre o que pode acontecer no Brasil daqui para frente. Porque quando Washington se move do jeito que se moveu, a mensagem é clara e barulhenta. E quando Trump fala em assumir o controle da Venezuela, reorganizar o país e botar a mão de volta no petróleo, o que ele está dizendo nas entrelinhas é que a farra acabou e que a América Latina não vai mais servir de quintal ideológico para projetos de poder travestidos de discurso social. E aí surge inevitavelmente a conversa sobre quem entra nesse radar. Não por achismo, mas pelas ligações que todo mundo conhece. Líderes como Lula, alinhados ao mesmo eixo, um governo que sempre tratou o caos venezuelano como conivência, fingindo não ver rotas de drogas atravessando fronteiras, enquanto organizações criminosas operam soltas. E quando esse tipo de engrenagem passa a ser observada por quem investiga redes, dinheiro e proteção política, o clima muda. Porque quem apostou que a soberania da Venezuela era escudo eterno, que dava para brincar de anti-americanismo sem custo, percebeu tarde demais que o jogo virou e a política externa endureceu. A paciência acabou e quem ignorou os alertas agora lida com as consequências de ter cruzado uma linha que, segundo os próprios aliados de Trump, já estava marcada há muito tempo. E depois dessa ação militar do exército americano na Venezuela, fica claro o que acontece quando o limite é ultrapassado. E o calafrio em Brasília é o mesmo medo de ver caças americanos sobrevoando Brasília. Investigações, dossiês vindo à tona, porque agora começa a fase mais perigosa, aquela em que interrogatórios acontecem longe dos holofotes, em salas fechadas de Nova York, aonde Maduro e Cília Flores vão ter que escolher entre apodrecer na cadeia ou negociar informações. Quem sabe entregar o Lully. E aí que mora o pânico real, porque ninguém ignora o que o Nicolás Maduro sabe sobre os bastidores da política brasileira, sobre dinheiro circulando fora do radar, sobre acordos feitos no escuro e alianças que nunca passaram pelo voto popular. E se ele decidir falar e entregar para aliviar a própria situação, não cai um governo. Treme a estrutura inteira, já que Maduro carrega décadas de relações cruzadas da esquerda continental com o Brasil. E agora, esse arquivo vivo não está protegido por discurso ideológico ou solidariedade política. Está sob custódia de quem investiga a rede, faz rastreamento financeiro e combate crimes internacionais.
E quando isso acontece, o jogo costuma acabar sem espaço para apelação. O Lula ficou sem saída e sem cartas na manga, porque não existe mais interlocução possível quando o aliado dele vira réu sob custódia americana. Agora não tem ligação estratégica, não tem conversa reservada, não tem combinação de discurso, tudo o que foi dito, prometido ou acertado está fora de controle. E a postura do governo brasileiro até aqui entrega o desespero. Lula está em um silêncio constrangedor, quebrado por notas fracas, dizendo que acha inadmissível o que os Estados Unidos fez com a Venezuela. Mas o que se vê é que o Lula está em uma paralisia total, porque qualquer movimento cobra um preço muito alto. Criticar os Estados Unidos é comprar um confronto direto com Trump. E apoiar a ação dos Estados Unidos, do exército americano na Venezuela, é admitir que que o Brasil sustentou um criminoso por anos. Então o Planalto trava, enquanto o recado ecoa também para as facções aqui do Brasil. Já que a destruição rápida da estrutura militar venezuelana mostrou que não existe projeto regional capaz de resistir quando os americanos decidem agir de verdade. Alinhamento ideológico não protege ninguém, só expõe. E para o brasileiro comum, que nunca engoliu ditaduras e nem o comunismo, a cena de um ditador algemado traz um alívio quase físico, como se a justiça que aqui falhou tivesse atravessado a fronteira e agido lá na Venezuela. Mas ninguém pode fingir que isso não terá custo, porque a instabilidade gera reflexo econômico, migração e tensão comercial. Só que a conta de manter um narcoestado ao lado, fingindo normalidade, era muito mais caro e muito mais perigoso. A investida do Trump contra a Venezuela joga um peso enorme também sobre o STF e sobre figuras como Alexandre de Moraes, que se venderam como sentinelas da democracia, enquanto o principal aliado político do governo brasileiro que eles sustentavam aparece ligado a uma ditadura criminosa exposta ao mundo. E aí a narrativa começa a ruir, porque fica difícil repetir que a direita é a ameaça quando o grande símbolo da esquerda continental, Nicolás Maduro, cai algemado por tráfico e crime organizado. O choque atinge todo o sistema. A imprensa, que passou anos tratando Maduro como presidente legítimo, agora tem que engolir seco e chamá-lo pelo que realmente ele é, um criminoso. Até os intelectuais e militantes que antes assinavam o governo venezuelano escolheram o silêncio. E quando essa estrutura de mentira desmorona, o recado não fica restrito a um nome ou a um partido ou a um país. Ele se espalha para juízes complacentes, jornalistas coniventes e empresários que bancaram o jogo, porque quando a máscara cai, não tem discurso que apague o estrago. E a luz acende, o barulho acaba e todo mundo percebe que a festa terminou do pior jeito possível, porque a polícia chegou. A partir de agora nós temos que ficar com a atenção redobrada, porque o que pode sair de Nova York tem força para virar a mesa da nossa própria história aqui no Brasil. E se surgirem provas reais de dinheiro sujo bancando campanha no Brasil, e o envolvimento do governo Lula e a esquerda com o tráfico de drogas latino-americano, não vai ter tribunal, cargo ou toga capaz de segurar a pressão. Não será queda por ruptura, mas por exposição, por verdade vindo à tona. E o Brasil precisa estar pronto para cobrar justiça aqui no nosso país também, sem medo e sem seletividade. Porque se houve coragem para algemar um chefe de Estado fora do país, também precisa haver coragem para investigar os daqui de dentro, já que a soberania não pode virar álibi para crime. E o caso venezuelano deixa uma lição clara. Nenhum tirano é eterno, nenhum poder é sólido como parece. Maduro tinha armas, dinheiro, aliados fortes e controle total, mas bastou uma ação certeira para tudo ruir da noite para o dia, mostrando que regimes autoritários vivem de aparência e medo, e quando a lei de verdade chega, eles caem rápido, silenciosos e sozinhos, como sempre foram no fundo. E é impossível não imaginar o Lula encarando essas cenas, essas imagens, fazendo as contas sobre o próprio amanhã. Porque no fundo ele sabe que ele apostou errado, escolheu alianças tóxicas e agora se vê isolado num continente que muda de direção enquanto o olhar da maior potência do mundo pousa sem sutileza. E a nossa responsabilidade é prestar atenção e não deixar essa história ser maquiada e lembrar sempre quem foi Maduro e quem caminhou ao lado dele. E cobrar posicionamentos. Afinal, a pergunta é simples. O governo brasileiro fica ao lado de um traficante preso ou da justiça internacional? E essa resposta diz muito mais sobre o país
do que qualquer discurso. Além disso, cai por terra a fantasia de que alinhar-se à China e à Rússia garante proteção. Porque quando a hora aperta, ninguém compra a briga global por ditador regional. Eles somem, recuam e deixam o aliado sozinho. Exatamente como aconteceu com Nicolás Maduro, mostrando que esse discurso de proteção alternativa nunca passou de uma ilusão conveniente. E ao apostar todas as fichas no BRICS como alternativa aos Estados Unidos, Lula entrou num jogo pesado e agora parece claro que perdeu. Porque o Brasil nunca foi, nem será parte desse eixo autoritário que vive de controle, censura e poder concentrado. Nós somos um país do Ocidente, com raiz cristã, economia aberta e vocação para caminhar ao lado de nações livres, não colados a ditaduras comunistas e nem a regimes teocráticos, né, que desprezam a liberdade. A queda do Maduro escancara uma chance rara de corrigir o rumo. Mas isso só acontece com mudança interna, com um governo que enxergue o mundo como ele é hoje. Só que o problema é que o governo atual, ele não consegue romper com a Venezuela, porque romper significaria negar a própria identidade. Eles compartilham a mesma lógica, o mesmo projeto, a mesma ideologia, a mesma visão de poder. E quando chega a hora da queda, afundam juntos, de braços dados, sem discurso que salve. E quando nas entrelinhas o Trump diz a Lula, você é o próximo, isso aí não soa como bravata, soa como consequência. Porque na política existe uma lógica bem simples. Quando a base cai, tudo que foi construído em cima começa a ceder. E o pilar venezuelano já foi ao chão, deixando toda essa estrutura ideológica exposta e instável. E quem insiste em permanecer debaixo desse teto rachado vai sentir o impacto. Por isso a gente segue aqui acompanhando cada passo, cada vazamento, cada peça mexida nesse tabuleiro, porque nada disso é distante. Tudo isso mexe com a nossa liberdade aqui no Brasil, com o nosso dinheiro e com o nosso futuro. E para você que está assistindo, fica um recado claro, tá? Não perca a esperança. O mundo está mudando, a impunidade não é mais garantida, e a justiça nem sempre chega do jeito que a gente imagina, mas chega. O que vimos hoje, o que estamos vendo, entra para a história como prova de que o crime cobra conta até de quem achava que mandava em um país inteiro. Então fique atento ao que ainda vai vir, o que vai sair dos Estados Unidos, nomes, provas, depoimentos, porque a tampa já foi arrancada e o que vier à tona agora pode ser duro, pode doer, mas é o único caminho para limpar uma região inteira que adoeceu e apodreceu por tempo demais. A Venezuela já era uma ferida aberta fazia tempos. E o que a gente está vendo agora é o início de um tratamento duro, daqueles que dói. E a grande pergunta é se o Brasil ainda tem defesa suficiente ou se a contaminação já se espalhou demais. Porque a reação da mídia, o nervosismo nos bastidores de Brasília e o clima de pânico do Lula entregam que o controle escapou das mãos deles. E se alguém achar que dá para repetir aqui em 2026 o mesmo roteiro de manipulação e maquiagem que tentaram lá fora, anota isso, a resposta não vai ser leve e o país pode entrar num capítulo histórico jamais visto. E agora eu quero ouvir de vocês, sem filtro. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro vence as eleições de 2026? Você votaria nele ou não? Escreva a tua opinião aqui abaixo nos comentários, porque esse jogo eu acho que vai virar aqui no Brasil. E se você chegou agora no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque esse assunto precisa circular e o Brasil precisa estar atento ao que vem pela frente. E antes de sair desse vídeo, tá? Não ignore esse recado final, porque ele é muito importante para dentro da tua casa. Se você tem criança por perto e quer que ela saia um pouco do celular e aprenda a Bíblia de forma inteligente, clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e baixe o e-book Educacional Bíblico, um material simples, direto, feito para ensinar valores cristãos através de histórias bíblicas de um jeito leve para a criança aprender brincando, pintando e se envolvendo com coisas boas, tá? Tudo isso por um valor que cabe no seu orçamento e não pesa no teu bolso. Então aproveita, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, até um próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.